Meus amados irmãos, graças a Deus nós estamos aqui cantando ao Senhor, cultuando ao Senhor, orando. Vamos agora refletir mais uma porção do Evangelho segundo Marcos que nós estamos meditando, e refletindo, estudando, sendo edificados por meio dele, utilizando essa lente da série Quem é Jesus Cristo? Trilhando o caminho do discipulado. Nós precisamos, meus irmãos, e eu vou repetir isso em todas as vezes que eu tiver oportunidade aqui, nós precisamos, ao meditarmos aqui no Evangelho, ao meditarmos na palavra do Senhor, de uma forma geral, buscar entender mais sobre Cristo, para que possamos então, conhecendo-o melhor, servir a Ele e nos comportar, viver a nossa vida como cidadãos do reino dos céus, como aqueles que foram tomados para Ele. Somente por meio da sua revelação, da palavra que Ele nos dá, que nós podemos fazer isso. Não há qualquer outra possibilidade para nós. Não há qualquer outra fonte para nós. Não há qualquer outra estratégia para nós. Somente por meio da palavra de Deus, da revelação do Santo Deus, por meio de Cristo Jesus. Nós estamos aqui em um certo bloco do Evangelho segundo Marcos, e nós vimos lá no capítulo 3, quando esse bloco iniciou, nos versículos 14 e 15, quando o Senhor Jesus ele chama os seus apóstolos, e nós vimos como esses apóstolos são chamados para estar com o Senhor Jesus Cristo. Foram chamados para estar com Ele e para que o Senhor os enviasse a pregar a palavra, os enviasse a exercer a autoridade contra o mal que eles enfrentariam, a combater o mal que eles enfrentariam. O Senhor, Ele está preparando os seus discípulos para esse envio, para que um pouco mais à frente Ele possa enviá-los e aí sim eles possam entender qual é o propósito deles, quem é Jesus Cristo e ensinar a respeito de Cristo. E o ponto central, meus irmãos, dessa preparação é o entendimento correto da mensagem que é proclamada pelo Senhor Jesus Cristo, lá no começo do Evangelho segundo Marcos, em Marcos capítulo 1, versículo 15, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, inicia, o semeador que nós vemos aqui na parábola, Ele inicia a proclamação das boas novas, dizendo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Os discípulos de Jesus, em especial os 12, os apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, eles precisam entender corretamente o que isso significa. Até porque, como nós vimos nas duas últimas mensagens, na quarta-feira passada e no domingo passado, nós vimos como uma visão carnal, uma visão humanista acerca de quem é Jesus Cristo pode ser tão destrutiva, tão prejudicial quanto a oposição direta a Ele, quanto a oposição declarada a Ele, como os fariseus se opunham a Ele. Assim, meus irmãos, a falta de compreensão acerca da pessoa, da obra, da missão do Senhor Jesus Cristo, a falta de compreensão de que reino é este que Ele está proclamando ali, que está próximo, tudo isso pode gerar prejuízos impossíveis de serem medidos. Nós vimos isso. Tudo isso precisa ser resolvido, pois essa falta de compreensão fatalmente resultará em oposição ao rei. Seja essa oposição proposital ou não, mas aqueles que não conhecem quem é Jesus Cristo, aqueles que não conhecem qual é a sua obra, qual é a sua missão, estes fatalmente, em algum momento, irão se opor a Ele, irão se opor à sua obra e receberão a devida punição por isso. Esse, meus irmãos, é um problema que atinge muitos cristãos na atualidade, nos nossos dias. Nós estamos tão enraizados neste mundo, tão arraigados com o pensamento, com a forma de pensar, com a forma de agir, com as estratégias, com a forma de sobreviver nesse mundo. Estamos tão presos a ele que sequer nós meditamos sobre como nós, que somos
cidadãos dos céus e não cidadãos deste mundo, como nós devemos nos portar diante das imposições dessa vida. Essa é uma frase que os irmãos já devem ter visto, né, ter ouvido bastante, o pastor Elivando falar, né, citando já o pastor Cleiton, como o pastor Cleiton fala sobre como a vida se impõe aos crentes. A vida, ela irá provar os crentes pela sua própria imposição, pelo que acontece no dia a dia. A vida se impõe e nós precisamos agir de maneira adequada a como a vida se impõe. E para agirmos nessas situações de forma adequada a quem nós somos, cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus, filhos de Deus, nós precisamos entender com o coração e não somente com as nossas mentes, não somente intelectualmente, nós precisamos entender acerca do Evangelho e do reino de Deus. Isso, meus irmãos, é crucial, é central, é questão de vida ou de morte. Você pode ter qualquer outra preocupação, mas essa deve ser a maior delas. Entender se você está vivendo, meditar se você está vivendo como um cidadão dos céus. Por quê? Se você não estiver vivendo como um cidadão dos céus, ou você precisa ser corrigido pelo Senhor, ou você não é um filho dele. Essa é a preocupação central de todo cristão. E é assim que nós entramos nesse capítulo 4. Todo engano, toda oposição ao Senhor só pode ser curado por meio da sua palavra. Somente a palavra de Deus cura essa falta de compreensão, essa falta de entendimento, essa oposição, seja ela proposital ou não. A realidade do reino precisa ser conhecida pelos habitantes do reino. Nós vimos, meus irmãos, e estamos vendo lá na série em Mateus, que o pastor Evandro está pregando aqui, né, para nós, como o Senhor Jesus Cristo ele investe tempo nisso, em doutrinar os seus discípulos, em ensiná-los o que significa ser um cidadão do reino dos céus. Lá no Sermão do Monte, o Senhor exatamente ensina sobre a ética do reino, sobre como os filhos do reino devem se portar para serem mais perfeitos, excederem, né, a perfeição dos fariseus, diante dos homens e diante de Deus. No entanto, meus irmãos, embora muitos dos discípulos, ou dos supostos discípulos, ou daqueles que acompanhavam e que hoje acompanham o Senhor Jesus Cristo, embora muitos desses ouçam a sua palavra, nem todos entenderão com o coração. Nem todos conseguirão compreender de forma que os seus corações sejam tomados pela palavra do Senhor. Somente para alguns isso foi dado. Somente aos de dentro. Os irmãos já devem ter percebido que a partir desse capítulo 3, versículos 15 e 16, quando o Senhor chama os seus apóstolos, Marcos sempre está trazendo essa ideia dos de dentro e os de fora, os de dentro e os de fora. Aqueles que são discípulos de Jesus e aqueles que não são. Aqueles que estão com Jesus, sempre com Jesus. E aqueles que não. Aqueles que desfrutam ali de algo que o Senhor proporciona, mas que depois vão embora. Essa é uma figura muito utilizada por Marcos, os de dentro e os de fora. E aqui, meus irmãos, Marcos está nos mostrando como o Senhor Jesus, ele separa os seus discípulos por meio da sua palavra, por meio da reação daqueles que o ouvem a sua palavra. Nós refletiremos hoje sobre essa parábola do semeador. É uma parábola muito conhecida, muito estudada, né, muito pregada, porque é uma das poucas parábolas onde o próprio Senhor Jesus Cristo explica, né, dá o significado dessa parábola. Então, é um texto muito bom de nós lermos e recebermos o ensino diretamente do Senhor Jesus Cristo, quando ele explica o que significa aquilo que ele estava apresentando ali. Nós veremos 3 pontos acerca dessa parábola. Nós veremos que o Evangelho, ou poderíamos até dizer que o reino de Deus, esse reino que aqui é revelado, né, quando o Senhor Jesus Cristo diz que a estes, aos discípulos, foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. O Evangelho, ou o reino de Deus, eu vou deixar o Evangelho. O Evangelho se manifesta
e age pela palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós veremos, que aprendemos nessa parábola. O Evangelho se manifesta e age pela palavra de Deus. Segundo ponto, o Evangelho é revelado somente aos discípulos de Jesus. Somente os discípulos de Jesus recebem a revelação. Somente a eles é dado a revelação do Evangelho, dos mistérios do reino de Deus. Nós veremos sobre isso também. E no terceiro ponto, os discípulos de Jesus, porque se o segundo nos diz que somente aos discípulos é revelado o Evangelho, automaticamente vem em nossas mentes a pergunta, e quem são os discípulos? Né? O terceiro ponto é esse. Os discípulos de Jesus são aqueles que frutificam para o reino, que é o que nós veremos na explicação da parábola. Primeiro ponto, meus irmãos, o Evangelho se manifesta e age pela palavra. Vamos ler novamente dos versículos 1 ao versículo 9 do Evangelho segundo Marcos. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vemos aqui, meus irmãos, que para conseguir ensinar as multidões, eu até já tinha comentado com os irmãos sobre isso antes, né, quando o Senhor pede que os discípulos deixem sempre um barco ali por perto, porque a multidão o apertava, e para que ele conseguisse ensinar essas multidões, né, o Senhor, ele sobe nesse barco e ele então começa a utilizar parábolas para ensinar as multidões. E é interessante percebermos por que ele utiliza parábolas. Nós veremos no segundo ponto o porquê disso. E a primeira dessas parábolas, a que dá base para as demais, e o Senhor Jesus Cristo explica isso aos apóstolos, aos discípulos, como nós lemos no versículo 13, né, quando ele diz assim, então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Essa é uma parábola que é apresentada como uma base, algo que precisa ser entendido para que as outras também sejam entendidas. Como a maioria, meus irmãos, das parábolas que o Senhor Jesus utiliza, e a palavra parábola exatamente traz esse significado de comparação, essa parábola é uma comparação da verdade revelada do reino de Deus com os conceitos simples e claros nas mentes daqueles que estavam sendo ensinados pelo Senhor. O semeador aqui era uma figura comum para todos que estavam ali. Essa forma como ele semeava, né, diferente, os irmãos, não sei se aqui já tem algum agricultor, né, eu já plantei algumas vezes quando eu era mais jovem, né, é totalmente diferente da figura que é montada aqui, né. Quando eu plantava antes, deixava a covinha lá pronta, ia despejando semente em cada covinha, depois tapando, né, o terreno já era arado antes. Aqui não. A figura é de um semeador que lança sementes em um terreno de forma quase que aleatória para depois arar esse terreno e então cobrir essas sementes. É uma forma diferente, era uma estratégia diferente de agricultura que esse povo utilizava, né? Eles conheciam também a geografia do local, os terrenos que o Senhor Jesus está mostrando aqui, né? A beira do caminho, o terreno rochoso, né? O bom terreno. Tudo isso, meus irmãos, era claro para aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Mas nós já voltaremos para a explicação dessa parábola. Ela está no terceiro ponto. O ponto agora, meus irmãos, é que a parábola fala do semeador que semeia a palavra. O semeador que sai a lançar a palavra. O semeador saiu a semear a semente do Evangelho, como o Senhor Jesus Cristo explica lá nos versículos finais.
As boas novas do reino de Deus, que o Senhor Jesus Cristo proclama lá no capítulo 1, versículo 15, essas boas novas chegaram para dominar, para estabelecer o reino de Deus, e tudo isso por meio da palavra de Deus. Tudo por meio da palavra. Não por meio de carros, não por meio de cavalos, não por meio de armas de destruição em massa, não por meio da força e da violência, mas esse reino, o reino de Deus, ele veio para ser estabelecido pelo poder da palavra de Deus. Deus criou o mundo, Deus sustenta o mundo, Deus sustenta a sua criação pelo poder da sua palavra, meus irmãos. E o seu reino foi estabelecido, foi manifestado pela palavra de Deus. A palavra que encarnou, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E então, a partir dessa manifestação do reino, a partir da proclamação da palavra, o reino foi estabelecido. E é assim também que o reino de Deus avança, ainda nos dias de hoje, pela proclamação da palavra de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui que se você não é um homem ou uma mulher da palavra, você não é um discípulo de Jesus Cristo. Se é por meio da palavra dele que ele manifesta o seu reino, que ele estabelece o seu reino, se é por meio da palavra dele que ele criou e sustenta toda a criação, se você não é alguém que está ali, como é feita a figura anterior dos discípulos, sentado, completamente submisso aos pés do Senhor, confiando nele, recebendo instrução dele por meio da sua palavra, se você não é um homem ou uma mulher da palavra de Deus, que vive pela palavra, você não é um discípulo de Jesus Cristo. Meus irmãos, se a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, se ela não, além de ser ouvida, se ela não toma os nossos corações, ela penetra em nossos corações, modificando o centro das nossas decisões, nos fazendo viver e decidir e caminhar nesse mundo por meio da palavra, nós não somos discípulos de Jesus Cristo. Se não é pela palavra que você vive, você não está entre os que estão do lado de dentro. Você está do lado de fora. A palavra de Deus é a nossa fonte de vida. Nós vivemos por meio da palavra. Só que muitas vezes, meus irmãos, nos falta entendimento até para sermos alimentados pela palavra. Muitas vezes não compreendemos até como podemos ser alimentados e instruídos pela palavra. Nós enxergamos muitas vezes, meus irmãos, na prática, embora não aceitemos isso, embora nós não digamos isso com as nossas bocas, né? Muitas vezes nós consideramos a palavra de Deus, as Escrituras, como um livro qualquer. Muitas vezes nós ouvimos e assistimos pregações da palavra de Deus como palestras ou aulas quaisquer. Mas a palavra de Deus não é um livro qualquer. Quando ela é proclamada, ela não é uma palestra qualquer ou uma aula qualquer. Meus irmãos, observem que ser um homem ou uma mulher da palavra não quer dizer decorar versículos simplesmente. Não quer dizer simplesmente conhecer e citar doutrinas, conhecer teologia. Não é somente isso. É claro que envolve isso, mas não é somente isso. É ser totalmente tomado, meus irmãos, pela palavra. É ser regido, é ser dominado pela palavra. É em cada situação que nós damos, em cada decisão que nós tomamos, nós não sermos guiados pela mente desse mundo, pela disposição de mente que esse mundo coloca como sendo algo eficaz, mas sim pela palavra de Deus. E esse deve ser o seu propósito quando você lê
as Escrituras, que a palavra atinja o seu coração, o seu âmago, o seu íntimo, e que a partir dali, tudo em você seja convertido por meio da palavra, para que a partir dali você viva totalmente por meio da palavra. Se for assim, a sua disposição para ler as Escrituras, meus irmãos, jamais você vai ler a Santa Palavra como uma palavra qualquer, como um livro qualquer. Você jamais vai ouvir a pregação da palavra como sendo só mais um discurso que você está ouvindo. Isso jamais vai acontecer. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas já existiram, meus irmãos, momentos em que eu estava no culto ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, e o meu coração parecia que sairia pela boca, sabe? O meu coração palpitava de uma forma que era maravilhosa para mim, porque eu entendia ali o Espírito Santo moldando a minha vida naquele momento, por conta da palavra. Nós precisamos, eu comentei com os irmãos sobre isso nas nossas aulas de escola bíblica dominical, né? Nós precisamos, pessoalmente, eu não estou dizendo que você vai ter que passar da mesma forma que eu por essa situação, mas nós precisamos ter essa experiência com o Senhor, com a palavra do Senhor, nos moldando, percebendo naquele momento que só você percebe que aquela palavra ela está ali tratando você. Que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, está ali, por meio do seu poder, tratando a sua vida, moldando o seu caráter para Cristo. A palavra, meus irmãos, precisa atingir os nossos corações. E esse é o propósito da palavra de Deus, alcançar os corações. Marcos não cita isso, mas fica bem claro em Mateus e em Lucas, quando eles falam sobre a palavra que é semeada aos corações. Os corações são os terrenos ali para a palavra. O propósito da palavra é ganhar o nosso coração. É que sejamos vencidos pelo Senhor, por meio do amor dele, tomando os nossos corações. Não é, meus irmãos, conquistar, e eu comentei sobre isso hoje pela manhã, não é conquistar a simpatia ou o consentimento intelectual. A palavra não visa convencer você de um argumento intelectual. Não, esse não é o propósito da palavra. Não é conseguir simplesmente adeptos intelectuais. Não é isso. Aquele que ouve a palavra, que acha bonito, né? Que exposição maravilhosa. Aquele que concorda, que é convencido pelo argumento do pregador, mas que a palavra não ganha o seu coração. Esse não é o objetivo da palavra. O objetivo da palavra é ganhar o coração daquele que ouve ao Senhor. E à medida que esse coração é conquistado pelo Senhor, ele obedece à palavra. Não sei se os irmãos já viram isso, eu já ouvi demais. Pessoas que quando estavam numa pregação, elas diziam assim: eita, que palavra maravilhosa. Ainda dizia assim, né? Pode bater, bata, pode bater, Senhor, pode bater. Como se ela estivesse tomando para si aquela palavra, né? Dizer, bate, papai, né? É um negócio assim que parecia que a palavra estava ali moldando completamente a vida destes. Mas acabava a pregação, meus irmãos, acabava o culto e nada mudava. Nada. Os mesmos pecados, as mesmas deficiências. E isso se repetindo ano após ano. A palavra, quando é simplesmente ouvida e não compreendida com o coração, ela não gera a transformação, o efeito, o propósito para o qual ela foi primariamente lançada. Né? A palavra, meus irmãos, ela precisa penetrar no mais fundo dos nossos corações. O Senhor Jesus Cristo, por meio da palavra, toma o nosso coração, toma para Ele e nos conduz por meio da sua vontade. Se Ele não é o centro da nossa vida, se não é por meio da palavra de Deus que nós vivemos,
se nós não o amamos a ponto de nos submetermos a cada um dos ensinamentos que ele nos dá, meus irmãos, nós estamos apenas usando o Senhor Jesus Cristo e o Evangelho para os nossos caprichos e necessidades mundanas. Isso é o que nós chamamos hoje, que é muito encontrado, de consumismo na igreja, onde as pessoas não estão ali por amor a Cristo. Estão ali para serem servidas, assim como as multidões faziam, não é nada novo. Como as multidões buscavam as curas, buscavam o pão, o peixe, muitos hoje buscam somente receber algo de Cristo, sem ter comunhão com Ele, sem amá-lo. O nosso segundo ponto que nós aprendemos aqui nessa parábola é que o Evangelho ele é revelado somente aos discípulos de Jesus. Capítulo 4, versículo 10 a 13. Só quero fazer um comentário antes de ler, meus irmãos, que aqui nós temos mais um sanduíche, não sei se os irmãos perceberam. Lembra da técnica do sanduíche lá de Marcos? Aqui nós temos mais um. O Senhor Jesus, Marcos, relata o Senhor Jesus Cristo contando a parábola, ele interrompe a explicação e apresenta ali o que nós vemos nos versículos 10 a 13. Para que nós percebamos que somente em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, somente sendo ensinados por Ele, sendo discípulos dele, é que nós temos um entendimento real da palavra de Deus. Só um parênteses aqui, tá? Mas vamos ler de novo, versículos 10 a 13. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Por que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando ali por meio de parábolas? Nós já conversamos um pouco sobre isso, né? O Senhor Jesus está separando ali os seus discípulos. A palavra de Deus, ao ser lançada, ela está ali separando aqueles que são discípulos, aqueles que estão do lado de dentro, aqueles que fazem parte do círculo íntimo de Jesus, que são realmente a família de Jesus, como nós vimos na quarta, e aqueles que não são, aqueles que não amam a Cristo e que a eles não foi dado essa graça, esse dom. Aos de dentro seria dado conhecer o mistério do reino de Deus. Observe, meus irmãos, que não é que eles conquistam o entendimento desse mistério. A eles é dado, a estes é revelado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, esse conhecimento não é dado. Logo, os de fora, por mais que vejam, não conseguem perceber. Aos de fora, por mais que ouçam, não conseguem entender com o coração. Porque não é simplesmente ouvir, não é simplesmente estudar, não. O Espírito Santo de Deus precisa revelar o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, o próprio Cristo, para que aquele que está ali sedento pelo Senhor possa então enxergar a verdade. Meus irmãos, isso é algo que é basilar para o crente. E é por isso que é tão prejudicial hoje o que nós vemos em muitos momentos na internet, por exemplo, de pessoas, de jovens teólogos, de jovens ali que trabalham, que mexem com a palavra e que na verdade o que eles fazem é isso mesmo, é mexer com a palavra, porque a forma como eles apresentam isso, as disputas, as contendas, aquilo que está ali sendo levantado, isso não é um entendimento da palavra de Deus. Não traz edificação para o reino de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos revelar o mistério do reino de Deus. Pode nos revelar e nos dar a resposta para a pergunta que nós buscamos constantemente. Quem é Jesus Cristo? Somente o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revelou isso a Pedro, quando ele se levantou e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não foi carne nem sangue.
Não foi porque Pedro conseguiu papiros do Antigo Testamento e então, debruçando dia e noite, ele conseguiu a resposta e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não. Foi porque o Espírito Santo revelou a ele, por meio de Cristo, por meio do seguir a Cristo. Mistério, meus irmãos, no Novo Testamento é aquilo que estava oculto e que ali, naquele instante, é revelado. Naquela era, naquele momento é revelado. Esse é o significado. Quando a palavra mistério é utilizada no Novo Testamento, é com esse sentido. Algo que realmente foi oculto, que estava oculto para as gerações anteriores, mas ali está sendo revelado. Não é algo que é incompreensível ou inexplicável, algo que permanece oculto. Não é isso. É algo que estava oculto e que agora está revelado. E esse conhecer o mistério, essa revelação do mistério do reino, observem, meus irmãos, que não é simplesmente o fato, embora para os discípulos foi isso, mas para nós não é simplesmente o fato de nós conseguirmos ler a explicação da parábola. Isso não é a revelação do mistério que o Senhor está falando aqui, que é dado aos discípulos. Até porque, se os irmãos perceberem, muitos que ouviram essa explicação, que estavam com o Senhor, muitos depois o abandonaram definitivamente. E a nossa prova maior disso é Judas. Judas estava aqui, aos pés do Senhor, entre os 12. Ele ouviu a explicação da parábola e ainda assim o mistério do reino de Deus não foi revelado a ele. Por quê? Porque ele apostatou da fé. Então, esse mistério não é simplesmente ouvir essa explicação ou ler essa explicação. Conhecer o mistério do reino de Deus é ouvir e entender com o coração aquilo que está sendo revelado. Entender por meio da obra do Espírito Santo de Deus. Entender que o rei desse reino, com toda a sua glória, com todo o seu poder, se humilhou, como nós vemos lá em Filipenses, se humilhou e saiu a semear a palavra. É entender que esse reino, meus irmãos, que está próximo, ele é um reino que é manifestado, como eu comentei há pouco, não por violência nem por força, mas pela palavra do Deus Todo-Poderoso. Que esse reino, que o rei desse reino, vence em meio à sua fraqueza e à sua humilhação lá na cruz. Embora um dia esse reino com certeza venha em glória e em poder. Mas quando ele foi manifestado, e é por isso que era um mistério para aqueles que não receberam a revelação do Espírito Santo, quando ele foi manifestado em fraqueza, em humilhação, e ele ainda avança, por mais que nós não percebamos muitas vezes, porque olhamos com olhos carnais, ele avança em meio à fraqueza, em meio à humilhação, mas sendo sustentados pelo poder de Deus. O reino de Deus está avançando, meus irmãos. Nós muitas vezes não percebemos isso. Nós muitas vezes não levamos em conta isso nos momentos em que as provações nos afligem, nos momentos em que a igreja começa a ser conturbada, a ser atacada. Nós não percebemos que o reino de Deus avança e avançará e não há força nesse mundo que possa impedir isso, porque o Senhor concluirá a sua obra. O reino de Deus avança. E cada dia que passa, meus irmãos, cada dia que passa, mais e mais esse mundo tentará apagar a sua confiança no avanço desse reino, a sua fé, aquilo que você acredita, aquilo que foi te revelado pelo Espírito Santo acerca do mistério de Deus. Cada dia que passa, esse mundo, Satanás, a carne, tentarão apagar a sua convicção acerca disso. Tentarão que você olhe para baixo, para este mundo, ao invés de olhar para os céus. Ao invés de olhar para onde vem o teu Redentor, o teu Salvador. Na sua escola, aos jovens aí, nas suas escolas, muitos se levantarão
para ridicularizar a sua fé, para tentar apresentar vários e vários argumentos para dizer que a sua fé não faz sentido, que a sua esperança que você professa não faz sentido, para questionar a sua fé. No seu trabalho, na sua família, talvez até na sua casa, pessoas irão zombar da sua fé, tentando minar a confiança, a convicção de que o próprio Espírito Santo te deu, de que o reino de Deus avança. Um dia, o rei que foi humilhado na cruz voltará em glória. Esse mundo tentará fazer isso, meus irmãos. O pastor José Mabessa, essa semana, se não me engano, ele escreveu uma frase muito interessante no seu Instagram, quando ele disse que o diabo, ele não tem poder para destruir a vida do crente, mas ele tem poder para distrair o crente. E essa é uma verdade que nós não podemos nos esquecer. Esse mundo, Satanás, a carne, lutarão para que você se distraia com as dores, com as alegrias e os desejos desse mundo, com a perseguição e as angústias desse mundo, para que então você não lembre da esperança que você mantém, da revelação que foi dada a você. Não caia nessa, meu irmão. Não caia nessa. Aos crentes foi revelado, sim, o mistério do reino. Aos crentes em Cristo Jesus, estes tiveram seus olhos abertos. Estes puderam enxergar a glória de Cristo, aquilo que é invisível aos olhos carnais, mas que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, permitiu a pecadores, a miseráveis, a pequeninos, como o Senhor Jesus Cristo fala em sua oração. Pai, eu te agradeço porque essa revelação foi dada aos pequeninos. Nós somos esses pequeninos. A nós foi dada a revelação do reino de Deus. As suas contas a pagar, as suas dores, as suas dificuldades, as suas doenças, as suas perdas nesse mundo, porque elas virão. A oposição desse mundo trará sim perdas, mas perdas efêmeras, perdas que não vão para a eternidade, perdas que não podem de forma nenhuma ser comparadas à glória de Cristo, aquilo que receberemos. Tudo isso, meus irmãos, as perdas, as doenças, as contas, nada disso se compara à maravilhosa revelação que nós recebemos de que, embora pecadores, miseráveis e perdidos, nós temos um Salvador. Nada disso se compara. Esse mistério ele foi revelado, mas não a todos, somente aos de dentro, como nós vimos aqui. Não é, meus irmãos, que a palavra falhe, ela nunca falha. Nós conversamos sobre isso hoje de manhã também, né? A palavra, ela nunca falha. A palavra, ela sempre cumpre o seu propósito, ela nunca volta vazia. Ela é aroma de vida para os que são salvos e cheiro de morte para os que se perdem. A palavra sempre cumpre o seu propósito. Ao que tudo indica, quando os discípulos aqui, no versículo 10, né, interrogam o Senhor Jesus Cristo a respeito das parábolas, não é só uma dúvida que eles têm. Não é só para tentar conhecer o significado da palavra. Ao que tudo indica aqui, pelas palavras que Marcos utiliza, eles estão também questionando os métodos de Jesus. Eles estão questionando por que o Senhor Jesus Cristo está dificultando a vida para aqueles, para a multidão. Porque ele está falando por meio de parábolas, né, de mistérios. Por que ele não está explicando a todos? Provavelmente é isso que eles estão fazendo também. E o Senhor Jesus Cristo responde citando Isaías capítulo 6. Eu vou ler só os trechos, os versículos 11 e 12 de novo, que o Senhor Jesus Cristo cita Isaías. Quando ele diz: ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Depois os irmãos leem em casa
Isaías, capítulo 6. São poucos versículos. Leiam todo o capítulo 6, desde a visão que Isaías tem do Senhor. E ali ele está vendo o próprio Cristo, o rei assentado no trono. Interessante isso, né? Uma pré-visão, né? Uma visão antecipada do Cristo que iria encarnar. E é interessante perceber esses detalhes quando os irmãos lerem lá. Ele vê e ele ouve. Ele vê a Cristo, a Deus na citação, né? Ele vê o Deus que fala, o Senhor dos Senhores. Ele ouve o Senhor e ele é enviado a falar e a pregar aqueles que vendo não perceberão. Aqueles que ouvindo não entenderão com o coração, para que não se convertam. A graça alcança somente a quem o Senhor quer, meus irmãos. Nós vimos um pouco sobre graça hoje na IBD. A graça é dada por Deus em amor. Ele é livre para dar a quem Ele quer. Ele não deve nada a ninguém. Ele chamou aqueles a quem Ele quis, como Marcos relata no capítulo 3, versículo 13. E a grande pergunta que surge é: como eu sei, como eu posso ter convicção de que essa graça me atingiu? Com certeza, essa é a pergunta que mais é levantada quando nós pensamos sobre isso. E a resposta está na explicação da parábola. A palavra que é lançada revela que tipo de terreno nós somos. A forma como os homens reagem ao semear da palavra irá mostrar quem eles são. Se eles foram atingidos ou não por essa graça. E esse é o terceiro ponto, nosso último ponto. Os discípulos são aqueles que frutificam para o reino. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 20. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. De acordo com a parábola do semeador, meus irmãos, de acordo com a explicação que o Senhor Jesus Cristo dá, existem aqui 4 tipos de terrenos, ou 4 tipos de corações distintos, né, onde a palavra de Deus é semeada. Observem, no entanto, que embora existam aqui 4 tipos distintos de corações, só existem 2 grupos de pessoas. Continuam existindo 2 grupos de pessoas. Aqueles que estão do lado de dentro e aqueles que estão do lado de fora. Os discípulos de Jesus e os que não são discípulos de Jesus. Os que fazem parte da família de Cristo e os que não fazem parte. E como é que nós sabemos quem são aqueles que são discípulos? São aqueles que frutificam. Todos os outros 3 corações aqui, ou 3 tipos de pessoas, não geram frutos. E nós já vimos em vários locais das Escrituras, toda árvore que não gera fruto deve ser cortada e lançada ao fogo. É inútil. Do lado de fora estão aqueles que ouvem a palavra, mas essa palavra não chega em seus corações. Não é enraizada em seus corações. E aqui, meus irmãos, eu acho que eu já comentei com os irmãos sobre isso. Eu lembro que uma vez eu falei, utilizei essa parábola do semeador em outro texto. Não lembro muito bem qual é agora. Mas nós precisamos perceber o quanto é perigoso o terceiro grupo aqui dos cristãos do lado de fora. Aqueles que são semeados, apresentados aqui como os semeados entre os espinhos. Observem que eles, diferente dos outros, como nós veremos, estes têm a aparência de que são uma boa árvore. Eles crescem. Eles
aparentam até que podem frutificar. Lucas, quando relata essa parábola, ele diz, inclusive, que aqueles que foram semeados entre os espinhos geram frutos, mas frutos que não amadurecem. Os irmãos conseguem perceber a semelhança entre aqueles que não frutificam ou que os seus frutos não são aceitáveis para os que são crentes? São muito próximos. É por isso que nós precisamos meditar sobre essas coisas. Precisamos refletir para entender se nós realmente estamos caminhando para Cristo, para que possamos ser corrigidos pelo Senhor, ou para que possamos nos converter ao Senhor. Precisamos entender isso. O primeiro grupo são aqueles que, do lado de fora, né, aqueles que não são discípulos, que ouvem a palavra, mas essa palavra sequer chega perto do coração deles. É o que nós vemos no versículo 15, né? São os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem a palavra, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Observem, meus irmãos, que Satanás logo vem. Logo é uma palavra muito utilizada em Marcos. Eu já comentei isso com os irmãos. Dá essa ideia de imediato, né? De ação. Satanás aqui, ele não perde tempo. Ele aproveita o poder que ele exerce sobre estes, cuja a comparação é com a palavra que caiu à beira do caminho, e então, sem perda de tempo, sem titubear, sem duvidar do poder da palavra de Deus, porque Satanás não duvida desse poder, ele vai lá e arranca a palavra, para que estes não creiam, para que estes não sejam salvos. No Salmo 119, versículo 11, nós já vimos isso, né, na série de quarta-feira, o salmista, ele com medo de que o seu coração fuja, corra dos mandamentos do Senhor, ele diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra, escondo a tua palavra, para que ninguém a tome, para que eu não peque contra o Senhor, para que a minha carne não me engane, para que o meu coração não me engane. Quando eu estava refletindo sobre isso, meus irmãos, eu lembrei, quando eu era menino assim, bem pequeno mesmo, nessa época se fazia muito isso. Sempre que faltava alguma coisa em casa e minha mãe precisava de algo rápido para ir na bodega, né, a bodega, né, na mercearia, ela me mandava para eu comprar alguma coisa. E ela sempre me entregava o dinheiro e me advertia: se você perder o dinheiro, você vai dar conta dele, nem que seja com seus coros, né? Então, meus irmãos, eu ia com esse dinheiro na minha mão, eu apertava tanto esse dinheiro, e eu apertava para que eu pudesse, da minha casa até a mercearia, eu pudesse ir sentindo o dinheiro da minha mão. Quanto mais eu apertava, mais eu sentia que ele estava aqui. Não, está aqui, está aqui, está aqui. Porque eu sentia o quê? Que os meus coros ali estavam em perigo, né? Senão ia rolar problema para mim. Meus irmãos, nós precisamos guardar a palavra de Deus assim. Guardar com uma convicção tão forte, com uma certeza que nos é dada tão forte, para que mesmo em meio às adversidades que nós passamos, nós possamos sentir que ela está ali. Estamos guardando com tanta força, estamos nos empenhando para isso, para que a gente possa sentir que a palavra de Deus está ali. Ela está aqui. Ela vai me sustentando. O Senhor está me sustentando. Nós não podemos banalizar a palavra que é lançada em nossos corações. Nós não podemos levar como qualquer coisa, como qualquer ensinamento. É a palavra de Deus, meus irmãos, que está sendo lançada em nosso coração. E ela é lançada para a edificação dos santos. Para que possamos caminhar nesse mundo que é um mundo de guerra. Sem a palavra de Deus, sem a edificação da palavra de Deus, nós certamente cairíamos, meus irmãos. E é por isso que o Senhor nos edifica por meio do seu Santo Espírito, para que a palavra dele nos conduza. Aperte aí a palavra no seu coração. Não deixe ela sair, não. Sinta essa palavra. Eu apertava o dinheiro na minha mão para eu sentir o caminho todo. Aperte a palavra para que você possa senti-la em cada momento que você passa. Outro grupo são aqueles que ouvem a palavra, que a recebem, mas recebem superficialmente. Versículo 16 e 17. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esses até
recebem a palavra. Até parecem um pouco mais. Por pouco tempo eles parecem com crentes. Inclusive crentes muito animados, né? Aqui o texto diz que eles recebem com grande alegria a palavra. Mas a fé destes, meus irmãos, é fraca. E é fraca porque, mais uma vez aqui, a palavra não chegou onde deveria chegar. Não alcançou os corações deles. Não alcançou o íntimo, o centro das vontades, o centro de quem estes são. A alegria rapidamente passa quando eles percebem o custo que eles terão que ter por receber essa palavra. O custo que eles terão que arcar por ser um discípulo de Cristo. Eles começaram ali como cristãos por um oba-oba, né? Por uma alegria, por uma modinha, por consumismo, né? Mas como as multidões que seguiam ao Senhor Jesus Cristo, esses rapidamente o deixam. Estes rapidamente desistem daquilo que receberam, porque na verdade não receberam. Estes querem usar o Senhor Jesus Cristo. E quando esse mundo se levanta por conta da palavra, o texto é muito claro, perseguições e angústias por conta da palavra. Porque o mundo se levanta contra aqueles que recebem a palavra. Quando o mundo se levanta, quando a carne se levanta, quando o diabo se levanta, quando a sua carne começa a gritar por socorro, não faça isso comigo não, eu não posso sobreviver assim, a sua carne grita com você. Ela gritará, gemerá por conta dos sofrimentos que a palavra a causará, porque a carne morrerá. Quando isso acontece, aqueles que não tiveram a palavra plantada em seus corações, os superficiais, esse não se sustenta, as suas raízes são fracas, são diferentes do Salmo 1 que nós lemos aqui no início do culto. O homem que tem suas raízes profundas, e então, independente do período, se tem chuva ou não tem chuva, as raízes são profundas e então a árvore é alimentada. A água chega até as raízes, independente das circunstâncias, e estes não caem. Mas aquele que tem raízes rasas, aquele que não teve o seu coração tomado pela palavra, que não vive pela palavra, que não toma decisões por meio da palavra, este, quando começa a perder amigos, começa a perder familiares, dinheiro, prestígio por conta da palavra, angústias e perseguições por conta da palavra, logo este se escandaliza, cai, apostata, não quer mais Cristo. E essa palavra aqui que é utilizada, meus irmãos, que esse escandalizar dá essa ideia de rejeição, de achar algo repulsivo. Essa é a ideia da palavra. Quando estes são apertados, angustiados, sofrem perseguição por conta da palavra, estes rejeitam totalmente a Cristo. Você sofrerá, sim, perseguições. O crente sofre perseguições. O crente sofre angústias. Nós sabemos disso. A nossa vida aqui neste mundo passa, sim, por angústias. Mas quando essas angústias se levantam, quando esse sofrimento se levanta, meus irmãos, nós clamamos ao Senhor. E nós clamamos ao Senhor, pedindo por força a Ele, pedindo por sustento a Ele. Mas também, meus irmãos, clamamos alegremente. Pedro fala sobre isso em suas epístolas. Paulo fala sobre isso em suas epístolas. Clamamos alegremente em meio ao sofrimento, à angústia e à perseguição, porque como Paulo diz, a nós foi dado a graça de padecermos por Cristo. Porque assim nós olhamos e ali testificamos, serve de testemunho para nós, que nós somos dele, porque se não fôssemos, nós já teríamos partido. Se não fôssemos, as nossas forças não eram suficientes para nos mantermos de pé. Se estamos ali, passando por sofrimento, padecendo angústia,
sofrendo, mas clamando ao Senhor, é porque somos dele. Porque a sua palavra atingiu os nossos corações e então nós somos sustentados por ele. Por isso, na angústia e na perseguição, nós clamamos ao Senhor. Nos de fora ainda, meus irmãos, esse é o terceiro grupo dos de fora, tem aqueles que ouvem a palavra, que recebem a palavra, que a palavra até atinge os seus corações. Mas lá a palavra encontra concorrentes. O coração não é tomado somente pela palavra. E é tomado temporariamente pela palavra. Versículos 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os irmãos percebem a diferença entre estes aqui, dos espinhos, né? E aqueles e os dois anteriores? Nos dois anteriores nós vemos a expressão do logo. Né? O versículo 15 diz assim: e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. Logo. Imediatamente. No versículo 17 diz assim: em lhes chegando a angústia e a perseguição, né? Logo se escandalizam. Logo. No caso da semente que cai entre os espinhos, no caso desse terreno, essa planta, ela cresce. Como eu falei, Lucas até descreve que ela gera fruto, um fruto que não amadurece, que não é aceitável, mas gera um fruto. O terreno ali, meus irmãos, tinha até potencial. As suas raízes não eram superficiais, como é a raiz do caso anterior. Mas junto da planta cresceram ervas daninhas, espinhos que estavam ocultos, escondidos no terreno. E esses espinhos sufocaram. A energia necessária para que a planta crescesse e frutificasse foi roubada pela erva daninha, pelos espinhos. Os nutrientes do solo ali, que precisavam penetrar pelas raízes da planta, da árvore boa, da árvore que seria boa, esses nutrientes não foram tomados por essa árvore, porque os espinhos, as ervas daninhas ali, roubaram. E é assim, por mais que tivesse nascido uma planta, crescido, ela não deu frutos. E se não deu fruto, não presta. Deve ser cortada, arrancada e lançada ao fogo. Meus irmãos, estes chegaram muito perto. Muito perto. Estes que tinham ali recebido a palavra, estes até a tomaram em seu coração, mas o seu coração era dividido. Em seu coração existiam dois amores batalhando. O amor pelo mundo e o amor por Deus. Os seus olhos foram cada vez mais sendo atraídos por uma luz falsa. Uma luz que não é a glória de Cristo. Eu lembro muito de um filme que eu assisti, um desenho animado, não lembro qual é agora, que tem dois vagalumes que estão caminhando por uma daquelas armadilhas de luz, né? E aí um fica gritando lá atrás, não olha, não olha, não. Aí o outro vai lá e morre, né? Enquanto que o outro está avisando, mas não teve jeito. Eles foram atraídos pela luz. Aquela luz que levou eles à morte. Estes aqui dos espinhos andaram muito perto da salvação, mas não a viram, meus irmãos. Meus irmãos, eu lembro aqui do final do livro do Peregrino. Aqueles que leram vão lembrar comigo. No final do livro do Peregrino, quando o cristão está lá na cidade celestial, ele vê o ignorância. O ignorância ou a ignorância, não sei, né? Mas ele vê lá o ignorância. E o ignorância, ele está tentando entrar. Ele chegou na cidade celestial e está tentando entrar, mas ele não tem um diploma que deve ser mostrado para a entrada. O que é que o rei faz? Manda atá-lo pelas mãos e lançá-lo no inferno. E aí, essa é a reflexão final do cristão lá no Peregrino. A reflexão dele é: vi assim, que bem perto dos portões dos céus existe uma porta para o inferno. Que reflexão. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Bem perto dos portões dos céus existe uma porta para o inferno.
É isso que estes aqui, que estão crescendo em meus espinhos, estão experimentando. Em suas mentes estão caminhando para os céus. Estão bem próximos, mas serão lançados no inferno. Para estes não haverá salvação. Estes chegaram bem perto, mas foram fascinados pela riqueza e pelas demais ambições, de modo que tudo isso concorreu em seu coração. E a palavra foi abafada, foi sufocada. Observem que tem uma progressão aqui, meus irmãos, nesses versículos. Estes começaram com os cuidados do mundo, aquilo que é a necessidade básica de todo homem, e então é utilizado como uma ótima desculpa, porque é uma necessidade básica, mas que o Senhor diz que jamais faltará aos seus, que o Senhor sempre os suprirá. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, são o comer e o vestir, que está sendo dito antes, vos serão acrescentados. Estes começam pelos cuidados do mundo, e logo depois eles são seduzidos. Essa palavra fascina dessa ideia, sedução, engano, são enganados pelas riquezas e as demais ambições. Estes começam a correr atrás deste mundo como loucos. Eles recebem, eles ouvem a palavra de Deus. Eles têm certo entendimento da palavra de Deus, mas colocam a palavra de Deus e a esperança do reino abaixo do propósito para esse mundo, abaixo dos bens desse mundo, abaixo das riquezas, do conforto desse mundo. Essa palavra utilizada aqui como ambição é interessante demais, meus irmãos, porque ela é aquela palavra que dá a ideia de um desejo mau. Começou pela necessidade, os cuidados do mundo, foi para o fascínio das riquezas, o engano das riquezas, do conforto, dos bens, e então vai para o desejo daquilo que é mal. É a mesma palavra que nós encontramos lá em 1 João, capítulo 2, dos versículos 15 a 17, quando João diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, essa é a palavra, ambição, utilizada lá em Marcos, ambição. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A palavra que é traduzida como concupiscência aqui é a mesma da ambição. Não sejamos enganados, meus irmãos. Examinemos os nossos corações. Reflita, medite dia e noite o que você tem buscado. Qual tem sido a sua ambição? As coisas do alto. Aquilo que é revelado na palavra do Senhor, que é dito como tendo valor, o tesouro nos céus, ou aquilo que a traça pode comer, aquilo que a ferrugem pode corroer. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos manter em nossos corações dois amores. Não podemos. Ou amamos ao Senhor, ou amamos a esse mundo. E não se enganem, meus irmãos. O amor a este mundo jamais se manterá ali quietinho no seu coração. Ele combaterá fortemente o amor a Deus. Ele combaterá fortemente a palavra para que essa seja abafada e você não frutifique. Não se engane. Não pode existir concorrência no seu coração. Essa parábola nos serve para que possamos nos examinar, para que possamos olhar para esses terrenos, para esses corações e verificar como estamos nos conduzindo. Porque se somos crentes, não podemos deixar que a palavra seja tomada de nós. Se somos crentes, não podemos permitir que as angústias e as perseguições deste mundo nos derrubem. Se somos crentes, não podemos permitir que o fascínio das riquezas, que as ambições, as concupiscências, que tudo isso inicia aqui pelos cuidados desse mundo. Não podemos permitir que o mundo, que as concupiscências do mundo sejam
estejam em nossos corações, abafando a palavra. Não podemos. Por isso, quando nós identificamos qualquer uma dessas características, tentando nos ludibriar, nós precisamos clamar ao Senhor. Clame ao Senhor. Se lance aos pés do Senhor e peça: Senhor, arranca esses espinhos que estão tentando sufocar a palavra em mim. Arranca, Senhor, essas ervas daninhas que tentam me ludibriar, que tentam me enganar, que tentam mostrar que há mais glória e mais valor nas coisas que estão nesse mundo. Senhor, eu creio que eu vi a glória de Cristo e nada pode ser mais importante que isso. Ajuda-me. Clame, meus irmãos. Clame ao Senhor. O Senhor é poderoso. Nada é impossível ao Senhor. Se você percebe isso, se você percebe que existe um desvio no caminho, não perca tempo. Clame ao Senhor, porque pode ser que você chegue tão perto como o ignorante chegou, mas perceba que perto dos portões dos céus há o portão da perdição também. Não permita isso. Clame ao Senhor. Clame para que você possa frutificar para Ele. Examine constantemente o seu coração. Perceba se você encontra frutos. Conte com o auxílio da igreja, para que a igreja perceba se você tem frutificado. Submeta-se à igreja, para que a igreja possa te conduzir nisso, por meio da palavra, é claro. Para que a palavra possa revelar o seu coração. Para que você possa ser alertado, chamado ao arrependimento e à fé. Versículo 20, para nós concluirmos, nós temos aqui a boa terra. Versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Ouvem, guardam, recebem em seu coração e frutificam. Todos esses verbos aqui de ação, meus irmãos, tanto o ouvir, quanto o receber, quanto o frutificar, embora não pareça, todos aqui estão dando uma ideia de continuidade. Ouvem continuamente, recebem continuamente, frutificam continuamente. É assim a vida do cristão. É assim a vida daquele cuja palavra penetrou em seu coração. E ele então dá frutos para o Senhor. Não é uma única leva de frutos. É uma caminhada constante de ouvir a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor, receber a palavra do Senhor, se dobrar diante da palavra do Senhor, dia após dia, e assim gerar frutos, frutos de arrependimento. A proclamação do Evangelho lá no capítulo 1, versículo 15 é esse: arrependei-vos e crede, frutos de arrependimento, frutos que demonstram a fé, a confiança em Cristo. Assim, devemos caminhar. Que o Senhor nos conduza a examinar constantemente quem nós somos, examinar os nossos corações, que nós possamos encontrar frutos gerados pelo Senhor e para o Senhor, e busquemos continuamente o ouvir, o receber e o frutificar por meio da palavra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, sabendo que somente o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, pode revelar a nós o mistério do Teu Evangelho, que já foi revelado por meio de Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que seja aplicado em nossos corações, penetrando no mais profundo do nosso ser, para que assim, Senhor, possamos não ser somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, frutificando para o Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Que a Tua palavra, que foi pregada, que ela gere frutos em nós para o Senhor. Quebra o nosso ego. Quebra, Senhor, a nossa altivez. Humilha-nos. Mas nos conduz para o Senhor, por meio de Cristo, nosso Redentor. Amém.